Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a todos os ouvintes da Band FM. É sempre um prazer estarmos juntos aqui nessa tarde de segunda-feira, falando aqui para toda a região oeste e falando de um tema tão especial e tão importante, especialmente nos dias de hoje, Vanderlei. Falar sobre posicionamento de imagem, que é um atributo tão importante, seja para nos posicionarmos profissionalmente, seja nas rodas de conversa, nas rodas sociais. É tão importante se posicionar. E hoje, todo mundo quer se posicionar de forma assertiva, seja para angariar um cliente, seja para fechar um contrato, seja para estar nas rodas de amigas e poder estar, né, bem posicionada, bem colocada. E isso, como a gente vai falar aqui com a Nâmbia, não diz respeito apenas à vestimenta, não diz respeito apenas à comunicação, é um combo, é um misto. E quem vai falar sobre isso aqui para a gente hoje é Nâmbia, estrategista de imagem da nossa região oeste e que está aí desbravando o mundo, participando de congressos, de eventos e trazendo novidades para a nossa região oeste. Nâmbia, é sempre um prazer estarmos juntas e que bom que você pôde aceitar esse convite, vir aqui na nossa rádio, falar um pouquinho aqui para a gente sobre posicionamento de imagem e também trazer esse tema que é tão relevante nos dias atuais. Muito obrigada por ter aceito o convite, Nâmbia, e é um prazer estarmos juntas. Muito boa tarde a todos, né, que estão aqui ouvindo. Eu quero agradecer imensamente o convite. É uma oportunidade de poder falar de algo que me move, que eu sei da importância, algo que eu carrego já há 6 anos, né? Há 6 anos eu atuo na área da consultoria e agora as minhas últimas especializações. Então, como estrategista de imagem, é sim um tema importante. A gente precisa, não existe a área que não precise, né, pensar nisso. A gente até estava falando ali um pouquinho antes de que quem não ainda entendeu a importância do posicionamento e ainda não coloca a cara ali nas redes, de alguma forma consome isso, né? É prova de que a gente não tem como fugir. E sim, Zizete, sim, existem as pessoas que ainda associam isso à vaidade, né? Até à estética de uma forma equivocada, e não é nada disso. É algo extremamente importante, que sim, é a forma como você é percebido diante das pessoas, é a forma como você percebe as pessoas. Então, a gente abrir mão disso, eu brinco assim, que o que a gente não tem controle, paciência, mas sobre o que eu tenho controle, eu não abro mão. E quando a gente fala de posicionamento de imagem, é exatamente isso, é você não abrir mão do controle que você tem sobre a forma como as pessoas podem te enxergar. Bacana, Nâmbia, para a gente já entrar nesse tema já de cabeça, mergulhar de cabeça, na sua visão, o que muda de verdade quando alguém decide construir a sua imagem, a sua carreira no interior? A estratégia é diferente, por exemplo, de uma capital para o interior? Eu queria que você pudesse falar um pouco dessa diferença também. Existe sim, eu amei esse tema, eu achei que vocês foram muito assertivos. Por quê? Porque diferente de uma capital, no interior a gente não consegue separar CNPJ de CPF. Verdade. Né? Você encontra aquelas pessoas o tempo inteiro. Não que numa capital isso não aconteça, mas vamos combinar que a chance, né, diminui bastante. Então você é o médico, que ao mesmo tempo o seu paciente, ele é o seu colega de treino, é o filho dele, estuda com o seu filho, você vai na padaria e vocês frequentam a mesma padaria ou o mesmo restaurante, então não dá para construir um posicionamento. Eu acho que isso fortalece ainda mais esse conceito. Não dá para construir um posicionamento em personagem. A gente precisa entender quem você é dentro da sua área, como você quer ser percebido como profissional, mas a gente não pode ignorar quem você é como pessoa, como as pessoas te enxergam e te encontram no dia a dia. Então isso é muito forte no interior. A gente não pode fugir disso. Então, quando eu vou montar uma estratégia, eu penso em tudo isso. Tá, antes de entender lá quem é o advogado, deixa eu entender quem é você na sua vida. O que é que faz sentido para você? Como é que essa pessoa ela vai te encontrar no seu momento de lazer, por exemplo? Né? Então, a gente precisa pensar nesse profissional de um modo geral para que construa algo de verdade. Algo que esteja associado a quem ela é. E aí eu acho que a gente traz mais segurança, que essas são as vantagens, né? Sim,
a gente traz mais segurança para quem consome o seu produto, para quem é o seu cliente. Nâmbia, eu acho tão importante quando nós tratamos sobre esse assunto do posicionamento de imagem, porque quando a gente fala do posicionamento no interior, ele é especialmente relevante, que a gente estava, quando nós conversávamos sobre esse tema, e ao nos debruçar sobre esse tema, a gente falava que nós estarmos em São Paulo, nós estarmos em Hong Kong ou em Tóquio, todas essas capitais, você é mais um na multidão. E quando nós estamos aqui no interior, de fato, nós somos identificados dentro de alguns segmentos. Ou você é o filho, você é o filho do fulano de tal, você é o neto de alguém da esquina, você é aquele que teve sucesso, ou aquele, enfim, que é o herdeiro, ou aquele que é a esposa de fulano de tal. Porque as pessoas te identificam dentro de certos segmentos sociais. Então, não é qualquer roupa, não é qualquer traje, não é qualquer comunicação. Você precisa se comunicar de forma mais assertiva, você precisa se posicionar de forma mais direcionada. Até porque os olhos estão mais voltados para o seu posicionamento. E isso já acontecia nas rodas de conversa, isso já acontecia nos movimentos sociais, mas com a rede social, isso teve uma amplitude e ganhou uma proporção muito mais significativa. Porque a rede social, ela não te posiciona apenas para aquela região ao qual você está inserida. Ela te posiciona para o mundo. E você passa a ter, aquele seu posicionamento, ele passa a ter uma relevância mundial. Os segmentos sociais, eles deixam de ser aqueles do interior e passam a ser as pessoas te enxergando dentro de uma sociedade que se conecta com todos os outros países, né, com todas as nações. Engraçado que nós estávamos conversando aqui com nossa equipe de marketing, é importante trazer isso para a Band FM, e muitas vezes nós temos seguidores aqui de Hong Kong, de Taiwan, da Índia, pessoas com culturas e posicionamentos muito diferentes dos nossos ocidentais. Então, o posicionamento, ele é importante, porque as fronteiras da nossa região, elas já não existem mais. Então, esse posicionamento, ele é especialmente relevante nesse momento, Nâmbia, e a sua profissão e como você se destaca socialmente, isso é fruto também do momento que a gente vive, da importância em que o posicionamento, ele vem ganhando ao longo dos anos. Então, primeiro, destacar a importância dessa presença e dessa profissão, né, do estrategista de imagem, e dizer o quanto que é gratificante ouvir certas colocações suas, seja nas suas redes sociais, seja nos seus trabalhos, porque isso destaca o profissional que não é visto para o profissional que acaba tendo realmente uma certa importância social. E a gente viu isso, nós nos deparamos isso na sua própria rede social. Você mostra o seu antes e depois, você mostra aquela Nâmbia que não tinha uma estratégia de imagem bem direcionada para uma Nâmbia que passou a se posicionar de forma assertiva. Então, mais uma vez, te parabenizar por isso e por ter aqui nos proporcionado esse trabalho e esse destaque aqui que vem sendo, né, comentado aqui em todas as rodas de conversa, o seu trabalho e como ele vem se destacando aí para o Brasil e quem sabe aí para o mundo, né, Nâmbia? Porque recentemente esteve em Dubai. Conta um pouquinho aqui para a gente como foi essa sua presença em Dubai, como é que tem sido o seu trabalho aqui e como é que você vem desenvolvendo a sua estratégia de imagem aqui para os ouvintes. Eu acho que esse momento, né, de estar aqui com vocês é uma prova de que a estratégia funciona, né? E quando você citou Dubai, eu parto do princípio que a gente só entrega algo de qualidade quando você vive aqui. Sim, existe com a rede, existem muitas pessoas que oferecem cursos e mentorias e tal, e elas não vivem aquilo, porque sim, é uma realidade. A rede facilita muitas coisas, inclusive as pessoas a oferecer o que nem sempre é real. Mas o que eu não abro mão é de oferecer o que eu vivo. Então, antes de fazer a estratégia de imagem de qualquer pessoa, eu preciso viver essa estratégia. Então, quando eu saio de Barreiras e vou palestrar em Dubai, eu estou ali marcando que sim, a sua imagem não tem CEP.
Você pode estar em qualquer lugar. Você com a estratégia bem feita, você sabendo o que você quer, você sendo de verdade, você pode estar em qualquer lugar. Quando eu saio daqui, do interior, e eu vou fazer a estratégia de imagem do cantor Adelmário Coelho, de uma capital, onde tem quantas consultoras, isso também reforça que sim, você não tem CEP. O que importa é o que você vem construindo, é o posicionamento que você tem feito. Então, pelo terceiro ano, eu faço toda a parte de turnê e figurino de Adelmário Coelho. Já fiz da Jéssica Senra. Então, isso mostra que não, às vezes a gente fica limitado achando que não, eu moro no interior, eu moro numa cidade, que as pessoas, não é isso. Você se colocando bem, você trazendo verdade, você trazendo qualidade naquilo que você apresenta, você pode estar em qualquer lugar. Quando você fala dos cuidados, né? Quando eu estou lá em São Paulo, eu sou mais um. Então, por isso, muitas pessoas não têm alguns cuidados, né? Da forma que ela vai se vestir, porque você não é filho de, você não é irmão de, você não é o dono. Até que as pessoas descubram quem você é, isso vai dar um trabalho danado. Diferente do interior. Mas eu digo que é o preço de tudo, né? Existe um preço para tudo. E assim como no interior a gente consegue fazer conexões de uma forma muito mais fácil, né? A gente consegue se conectar às pessoas de uma forma... Você tem mais acesso, é muito mais acessível a grandes marcas e por aí vai. Numa capital você tem muito mais dificuldade disso. Tem um preço, você precisa estar vestido para isso, as pessoas precisam olhar para você e querer saber quem você é. Ela é o quê de quem? Ela faz o quê? Né? Ele é quem? É isso que acontece no interior. Então eu acho que é o preço disso, porque na vida é assim, para a gente ter algumas coisas, a gente precisa abrir mão de outras. Então, sim, eu acho que aqui a gente precisa se preocupar um pouco mais, ser um pouco mais atento a isso, porque a gente está em todos os lugares, as pessoas sabem o que a gente faz, elas querem saber, e não dá para simplesmente entrar e sair e fingir que não é conhecido e que não vai ser perguntado e que não vai ser colocado em xeque. Então, a gente cria, primeiro eu vivo isso, eu venho construindo toda essa estratégia, né, com o meu trabalho. Quando eu mostro lá esse antes e depois, fico feliz, inclusive, até de você ter visto isso. Eu mostro na prática e eu não preciso necessariamente da minha cliente para mostrar. Tem lá das minhas clientes, mas eu provo isso, né? Eu vivo isso. Isso é muito importante para mim, que sim, existe uma Nâmbia lá, que já era consultora, mas que precisa de um tempo de maturação para poder entender o que de fato aquilo faz sentido. Por isso era consultora e hoje estrategista. Bacana. Para você que ligou o rádio, agora a gente está nesse momento aqui recebendo a Nâmbia, consultora de imagem, aqui no quadro Oeste em Foco com a doutora Zizete Balbino. Nâmbia, a gente vai aproveitar ao máximo aqui a sua presença para também extrair algumas dicas. Por favor. Para quem está ouvindo a gente agora, de repente o ouvinte está perguntando: ô Vanderlei, pergunta para a Nâmbia aí, quem está começando a carreira assim como eu, por onde é que eu começo? O que eu preciso pensar para mim já começar a montar minha imagem profissional? Qual seria o primeiro passo prático para essa pessoa, para esse ouvinte fazer? Perfeito. Primeiro, entender como você quer ser percebido. Qual é a sensação que eu quero causar nas pessoas, né? E que eu consiga sustentar aquilo, que aquilo é de verdade. Porque o que não é de verdade não se sustenta, não adianta. Então, o que a gente faz é aprimorar. Então, assim, como é que eu quero que as pessoas sintam, que elas percebam com a minha presença? E aí a gente vai partir daí para a roupa. Sim, ela importa, e a gente não precisa, as pessoas às vezes associam, preciso ter muito dinheiro para vestir, a pessoa se veste bem porque ela tem muito dinheiro. Não é isso, são boas escolhas, é você saber escolher a peça certa. Então, a aparência importa, o meu cabelo, o meu cuidado. Vamos partir do princípio que quem não cuida de si não cuida de ninguém. Então, se eu tenho na minha apresentação eu passo um descaso, um desleixo, a minha roupa está amassada, o meu cabelo está sujo, eu passo muitos sinais, muitas informações. Então você pode ser muito competente, mas até que eu descubra isso, a primeira impressão que eu tenho é que você, poxa, mas ela não perdeu um tempo, aquela pessoa não perdeu um tempo para passar a roupa dela, né? É um processo de autocuidado. Por que ela vai cuidar de mim? Né? Quem garante? Então ter essa percepção é muito importante. Como eu quero ser percebido? E a partir daí a gente começa os próximos passos. Só permita-me, Nâmbia, é difícil, Nâmbia, a gente comunicar bem, ter presença como o profissional e o pessoa física, por exemplo? Não, que é esse ponto, quando você é de verdade. Quando você é de verdade, quando você sabe de fato seus pontos fortes, o que é que ele destaca, o que é que
que faz de você ser único, você consegue explorar isso, você vai ser a mesma pessoa em qualquer situação. Por isso, por que às vezes acontece alguém que você segue, que você acompanha, quando você tem a oportunidade de encontrar, algumas vezes você se decepciona, e isso eu falo de esteticamente, de educação, por vários, e tem outras que você fala, caramba, que legal, você é a mesma pessoa. Então, quem define isso é você. Você que precisa saber quem. Então, quando eu sou de verdade, a pessoa pode me encontrar em qualquer situação. Tem uma frase que fala que é cuidado ao encontrar os seus ídolos. Né? Tem muito a ver com isso. Perfeito, perfeito. Sim, acredito totalmente nisso. Eu achei tão importante quando a Nâmbia trouxe aqui um ponto que eu acredito que seja o mais crucial para a gente apontar para os ouvintes. Não importa o recurso que você tenha. Não importa se aquela roupa custou R$10 ou R$1.000. Não é a diferença de valor da roupa ou do sapato, né, ou da maquiagem que usa. É de fato a decisão. Eu decido nesse momento me levar a sério. Perfeito. E a partir desse momento eu sustento essa decisão. E acredito que o trabalho da Nâmbia vem muito a esse encontro. Quando a pessoa decide se levar a sério, ela passa a ter uma outra esfera de decisão. Eu agora quero ser estratégico ao me posicionar. E aí vem o trabalho da Nâmbia, de forma assertiva. Porque é aquilo que a gente estava falando aqui mais cedo. Quem não sabe o que quer, para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. E o primeiro passo é você saber o que quer, saber se levar a sério e, a partir daí, tomar a sua decisão de ser assertivo no seu posicionamento. Mas, Nâmbia, antes de nós concluirmos, porque é uma lástima concluir esse bate-papo, porque esse bate-papo aqui levaria Horas, várias horas aqui para a gente entender e, de todo modo, né, extrair dicas da Nâmbia. A gente quer fechar aqui com um ponto prático também. Quando a gente fala sobre posicionamento, muitas pessoas acreditam que esse trabalho do posicionamento, ele é um trabalho que poderia substituir o trabalho do diploma, do próprio preparo do profissional. E eu acredito que é importante também a gente colocar aqui para os ouvintes que a estrutura, ela precisa ser levada a sério. Diploma, competência, estrutura e, associado a isso, um posicionamento assertivo. Porque o posicionamento, ele não se sustenta sem uma competência. E muitas vezes também, Nâmbia, nós observamos certos profissionais que constroem imagens, né, e trazem essa imagem para as redes sociais, e num primeiro contato, essa imagem se desfaz. Cai por terra. Então, é muito importante a gente falar do posicionamento, mas a gente também falar da estrutura que sustenta esse posicionamento. Porque é aquele viés que é duplo. Muitas vezes, o profissional que tem muita competência, que tem diploma, que tem livros escritos, às vezes acha, eu não preciso me posicionar porque eu já estou garantido. E aí acaba sendo substituído por aqueles que passam a se posicionar de forma mais assertiva nas redes sociais. Mas também os profissionais mais novos, eles não se sustentam apenas com a imagem. Eles precisam dessa competência, precisam desse preparo. Eu quero que você fale um pouquinho também para os jovens que estão nos ouvindo sobre o seu trabalho associado à necessidade de preparo, porque é importante que os jovens também ouçam e tenham consciência de que uma imagem por si só da rede social, ela não se sustenta sozinha, né? Perfeito. E aí eu tenho eu tenho dois pontos, né? Eu tenho um profissional antigo, muito bem qualificado, com um currículo maravilhoso, e aí às vezes ele subestima o poder da imagem, porque mas a gente não anda com o currículo debaixo do braço. E até eu descobrir o seu currículo, eu preciso me sentir atraída de alguma forma para que a gente converse pelo menos 5 minutos para eu poder saber de toda a sua história. Do contrário, eu não vou te dar importância. E a gente tem, sim, esse jovem que está já nessa era digital e que ele já sai da faculdade. Tem alguns até que ainda estão na faculdade, mas já estão ali, usando a rede social a seu favor. Mas ele não está preparado para isso. Né? Ele não tem bagagem para isso. Então, às vezes, eu pego esse cliente que está ali recém-formado, que está com muita ânsia, eu falo, calma. O caminho é
a gente precisa trabalhar. E a gente conhece muitos desses, viu? Mas a gente precisa entender que a experiência, ela não substitui. Então, vamos trabalhar isso de forma inteligente, intencional. Mas não dá, porque é o que você falou, senão no encontro isso se desfaz. Então, a gente precisa ter esse nível de consciência. E aí, às vezes, o profissional muito bem qualificado, por ver aquele outro que ele sabe que não tá tão preparado, ele acha que ele é um monte de charlatão, as pessoas estão aí, olha, parece isso é uma farsa. Aí eu falo, você que é bom, se você não fala, você está dando espaço para isso. Então, as pessoas só vão saber que você existe, que você é tão bom quanto, quando você também coloca seu rosto e quando você também se posiciona. E aí a gente tem o combo perfeito. Quando eu pego uma pessoa extremamente qualificada e eu consigo trabalhar o posicionamento. Então, não tem como não dar certo. Não tem como não fazer sentido. E é o que eu canso de ver bons profissionais, mas ainda tem uma certa existência em poder mostrar isso. E que é uma pena. É uma pena, porque eu acho que a gente precisa explorar essa ferramenta. As pessoas precisam saber quão bom você é. A gente não pode guardar essa informação. Só pegando esse gancho, tem um nicho mais fácil para melhorar-se a imagem, ou Nâmbia? Ou cada um é cada caso, cada um? Não, eu vou te dizer que não tem. Existem perfis, né? Então, existe o perfil de algumas pessoas que a gente consegue trabalhar um pouco mais. E Por outros... exemplo, né, só para mim melhorar a pergunta, advogados, a gente tem ali a imagem do cara que usa terno, gravata, geralmente está ali com uma camisa social, está bem posturado, e aí a gente parte, por exemplo, para o rádio, onde o cara faz 1001 função, por exemplo, apresenta entretenimento, faz o jornal também, mas ele tem outras coisas que ele faz ali durante o dia. É mais complicado esses multifunções, por exemplo? Não, pelo contrário. Porque, de certa forma, se a gente pensar nesse segundo profissional, qual o número dele proporcionalmente em relação às outras profissões? Então, por si só, a área dele já é uma área que se destaca. Então, eu consigo trabalhar muito mais essa versatilidade dele. Aí a gente traz para a advocacia quantos advogados existem. Então, como é que eu faço para criar uma identidade e um posicionamento único? Porque a tendência é que todos os advogados usem o terno, falem da mesma forma, se posicionem da minha forma. E aí é onde entra o meu método. Não, tem alguma coisa que você faz que só você faz, independente da área que você atue. As pessoas precisam saber que eu não quero um advogado, eu quero aquele advogado. E eu só consigo fazer isso como? Quando eu, de fato, entendo quem é você e consigo trazer uma comunicação assertiva para a forma que você quer ser percebida, para quem você quer atender, para quem você quer ter perto e você quer comunicar. Então, quanto mais profissionais eu tenho daquela área, mais dificuldade eu tenho em torná-lo único e encontrar um destaque para ele. Maravilha. Nâmbia, então só para puxar aqui o gancho, por isso o nome Intencional e Original. Conta um pouquinho desse nome do seu projeto, fala aqui ele um pouquinho para a gente, para os ouvintes entenderem esse projeto que já é destaque aqui na nossa região oeste. Intencional e Original foi a minha palestra em Dubai, quando eu recebi esse convite, porque eu tenho esse olhar de captar mesmo, né? A gente vem de um processo onde, por isso às vezes até algumas pessoas ainda têm posicionamento, consultoria de imagem, porque tá todo mundo ficando muito igual, todo mundo veste igual, todo mundo grava os vídeos iguais, e isso começou a me trazer muita inquietude, e eu desenvolvi o meu método, e quando eu fui para Dubai eu levei essa palestra até então, intencional, porque existe sim, a gente precisa ser intencional, mas a gente não pode perder a originalidade, né? Deus nos fez único, eu não posso abrir mão disso. Com a repercussão do que foi essa palestra, eu voltei para Barreiras e decidi fazer um evento com o nome Intencional e Original. Quando a gente fez esse evento e eu comecei a desenvolver cada vez mais, então isso virou um método. Então isso é algo que eu de fato criei todo um processo, todo um protocolo para esse método, com esse olhar da intencionalidade e originalidade. E hoje, né, aproveitando para falar desse momento, a gente está indo para a 3ª edição desse evento, que começou ali a princípio com 50 pessoas e agora a gente está indo para um evento para 130 pessoas e esse evento hoje é o maior evento de posicionamento e imagem da Bahia. Sério? Então, a gente está, inclusive, para essa edição, né? Essa edição ela tem o nome Raízes, porque eu acho que as raízes elas estão diretamente ligadas à nossa origem, e aí também faz uma correlação à nossa região, né? Fala muito sobre isso. A gente vai ter a presença do João Mena, e eu estou muito feliz que ele aceitou esse convite. Então, é a primeira vez que o João volta ao Nordeste,
desde que ele saiu de Barreiras. Então, ele não só está retornando a Barreiras, é o maior nome de posicionamento de imagem do Brasil. Então, ele não só volta a Barreiras, como ele não vem no Nordeste desde a saída dele. Então, isso torna o nosso evento ainda maior, né, com a potência. Eu estou muito feliz, assim, esse evento vai acontecer agora em setembro, e eu aproveito, né, para falar para as pessoas mesmo que elas, seja o meu evento, seja qualquer outro evento, eu acho que é importante a gente se informar, sabe? E aí eu me coloco na condição de poder, isso fez tanto sentido para mim, viver essas experiências, que eu quero também poder proporcionar isso às outras pessoas e à nossa região, né, ao interior. É tão importante nós falarmos sobre isso. Eu encontrei a Nâmbia, pessoalmente, nós já nos conhecíamos através das redes sociais, mas eu a encontrei pessoalmente num evento do João Mena, lá em São Paulo. E a partir daí também a minha admiração pelo trabalho dela, nós nos reconectamos nesse momento. E veja, nós estamos aqui mostrando que o Oeste e que Barreiras vem destacando nomes para a Bahia e para o Brasil. Sim. Né? Esse nome do João Mena é um nome de destaque no posicionamento nacional hoje. A Nâmbia trazendo o João Mena aqui, voltando às raízes, né, para a nossa região oeste, trazendo esse evento aqui para Barreiras, torna esse evento um evento de destaque na Bahia e no Brasil, com as redes sociais impulsionando isso para o mundo, e a Nâmbia se tornando esse nome de destaque no nosso cenário do posicionamento de imagem, da estrategista de imagem que ela é e que ela vem se tornando com esse destaque nacional. Então, é importante nós falarmos sobre a presença de profissionais que são frutos da nossa região e que se destacam para a Bahia e para o Brasil, e que é motivo de orgulho para a nossa cidade. Então, a gente não traz a Nâmbia aqui à toa, é fruto de todo esse trabalho dela e fruto desse destaque que ela vem ganhando aí, não apenas nas redes sociais, mas em todos os meios, falando sobre essa importância do posicionamento de imagem. Então, eu quero, mais uma vez aqui, além de convidar os ouvintes, agradecer a Nâmbia por esse momento, agradecer por estar aqui presente, porque num próximo convite ela vai estar em Hong Kong, em Xangai, que maravilha! em Tokai. Vai ser difícil conseguir a agenda com a Nâmbia, e ela aqui parou alguns minutinhos para poder dar essa entrevista aqui para a gente e falar sobre esse tema que é tão importante hoje para os nossos ouvintes. Então, Nâmbia, mais uma vez, obrigada. Esse programa aqui vai ao ar também no YouTube, nas nossas redes sociais. E falar a cada um de vocês ouvintes, agradecer por estar aqui presentes conosco nesse momento e falar aqui desse tema que é tão importante nos dias atuais. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, um prazer. Estou disponível, acho que o que eu puder contribuir, acho que a gente está na vida para contribuir na vida dos outros, então contem comigo sempre. E obrigada pela oportunidade de falar algo que eu acredito de verdade.